Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez. E hoje eu estou aqui na minha oficina porque está chovendo e eu não vou conseguir gravar lá fora. Já tentei vários pontos da casa para tentar gravar e a gente precisa de claridade para ficar bom a gravação, que estou gravando em câmera frontal. Estou na oficina, que você está vendo um pouco do nosso trabalho, daquilo que fazemos. Aqui é a bancada de testes, né, onde a gente faz a didática do circuito funcionar. Ali é a lousa onde eu faço os meus desenhos técnicos. Esse aqui tudo é para o canal de elétrica, mas hoje nós estamos falando hoje eu estou gravando para o canal evangélico, tá? De assuntos evangélicos, tá certo? Então, vamos conversar um pouco, bater um papo, né, sobre algumas coisas. E a minha intenção aqui é clarear a mente das pessoas. A minha intenção é essa, como servo de Deus e como amigos também que eu tenho, pessoas que estão inscritas nesse canal, que não pertencem ao mesmo ciclo que o meu, mas que nos acompanham, nos admiram, e nós estaremos conversando um pouco, um assunto mais inclinado, né, ao assunto evangélico, beleza? E o assunto que eu quero falar hoje, eu tenho dois assuntos, mas eu quero conversar um pouco sobre este assunto aqui, que ele não é novo, não é um assunto novo. Às vezes as pessoas vê certas coisas acontecer na igreja, né? Estou falando da igreja, não somente da igreja local de onde eu sou membro, na igreja como um todo, né? Na igreja cristã, no cristianismo como um todo, né? Vamos bater um papo para nós podermos conversar um pouco, procurar entender um pouco sobre estas coisas. Que o apóstolo Pedro, né, ele, em uma das suas palavras, ele dizia, não sei se é 1 Pedro ou segunda epístola de Pedro, e ele dizia, né, no capítulo 2, não é um assunto que eu vou falar, mas como está ligado ao mesmo assunto, nós vamos conversar sobre isso. Quer ver? O que o apóstolo Pedro falou a respeito da clareza do nosso entendimento, né? Nosso entendimento. Eu vejo muita técnica para poder tentar explicar muita coisa, né? Então, eu não sou contra, não, porque tudo que é bem explicado, tem pessoas hábeis que elaboram, que tem a desenvoltura, que tem um conhecimento profundo nos assuntos pertinentes à história. Que quando você se trata de cristianismo, você não pode somente tratar só de um ponto apenas. Você precisa, para dar entendimento, clareza e sentido naquilo que você está passando, você precisa apresentar o todo da situação. E o todo corresponde a tempo, estação, história, geografia, motivos, causa. Você está entendendo? Se você apenas se direcionar a um ponto, você não vai compreender o que está acontecendo agora. Por que o cristianismo, nós, servos de Deus, fomos arrastados até aqui? Tem motivo, né? E o apóstolo Pedro, ele deixa aqui uma palavra aqui, ó, no capítulo 1 da sua segunda carta, ele diz: e temos muito firmes a palavra dos profetas, vírgula, a qual bem fazeis em estar atentos, vírgula, como a uma luz que alumia em lugar escuro, ponto, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça no vosso coração. Ou seja, o apóstolo Pedro estava aqui sintetizando que nós precisamos de alguma forma procurar entender de fato as coisas, para que a luz do entendimento brilhe no nosso sentido, dentro do nosso coração, que nós possamos compreender as coisas, né?
E não ficarmos de maneira superficial. Há pessoas, né? Falando de pessoas, a qual eu me incluo, que ele se inclina apenas para um lado. Enquanto, num campo de batalha, quando você se preocupa muito com um lado, o outro está sendo alvejado. Se você está entendendo o grau de dificuldade dessas coisas, às vezes nós olhamos sempre para um lado e o outro lado fica desguarnecido. E o inimigo vem e... Você está entendendo a razão da coisa? Não, nós temos que... Nós, servos de Deus, se estamos numa linha de frente, se somos soldados de Cristo, nós temos que estar com os olhos abertos para todos os lados. Enquanto eu olho para um lado, o meu irmão do lado olha para o outro. Não é assim a tática de combate, a tática de enfrentamento? Se estamos enfrentando as potestades do ar que não dorme, que não se cansa como nós, que não se fadiga como nós precisamos pedir ajuda ao Altíssimo para que o seu Espírito nos fortaleça e fiquemos firmes na batalha. Mas se eu só olho apenas para um lado, se meu olho só se direciona para um lado, eu não vou conseguir, opa, ganhei. A metade do povo lá atrás já foi alvejado, arrebentado. Alguns eu não vou conseguir levantar mais, porque eu fiquei preocupado com o lado. Por isso que no reino de Deus, o apóstolo Paulo fala que a uns ele deu para pastor, doutor, profeta e assim por diante. O pastor, ele tem a missão de cuidar, tratar, orientar, aconselhar, não é verdade? O evangelista, ele tem a missão de buscar e entregar na mão do pastor. E às vezes alguns não entendem o seu papel. O presbítero, ele é um compastor. Ele vai apacentar junto com o seu pastor o rebanho. Ele vai orientar. Não pode, o pastor está direcionando a ovelha para um lado, o presbítero está puxando para o outro. Não pode isso. Você está entendendo? O diácono, ele é para poder orar, expulsar demônio, orar também para os enfermos se for necessário, mas ele também é por serviço cristão. Diz o manual do diácono que o diácono, ele é a polícia do pastor. Ele precisa estar atento em tudo. O que está acontecendo? Aonde foi? O que foi? O que é aquilo ali? Para onde vai? O que está acontecendo? Pastor, não está tudo certo aí? O auxiliar, a mesma coisa. Então nós estamos num contexto em que a igreja, ela não é uma coisa feita de qualquer maneira. A igreja não é a casa da irmã Joana, a casa da mãe Joana, conforme diz o provérbio popular. A igreja é um local onde se prepara pessoas para ir para o céu. Você não busca, se você, como servo de Deus, tem essa visão de que você tem que pegar a pessoa pronta lá fora para trazer para dentro da igreja, não precisa de você. O mundo está salvo. Ê, glória! Agora, você pegar lá a ovelha lá fora, machucada, arrebentada pelas demandas da vida, e você trouxer aqui para dentro da casa de Deus, tratar ela, cuidar dela, orientar em tudo, suprir suas necessidades. Esse é o papel da igreja e sempre foi, que é tratar a pessoa no espiritual, no sentimental, no material, quando falta mantimento, vestimenta. Esse é o papel daqueles que pregam o evangelho. Está entendendo? Só que nós temos um assunto interessante que permeia aí o mundo cristão, tá? Da qual eu estou incluído também, que eu não posso me isentar disso. Quem pode dizer que eu estou isento disso? Né? Mas o que não é da agora, as pessoas pensam que é da agora. Quem nasceu há pouco tempo atrás acha que as coisas que estão acontecendo na igreja agora, quanta coisa estranha, nada. Lá no início já tinha isso, porque o ser humano, ele é igual até hoje.
Ele só ficou um pouco moderninho, mas o ser humano é igual até hoje, seja homem ou mulher. Vamos conversar um pouco? Vamos lá. Eu quero falar de um assunto interessante que o Paulo fez a seguinte pergunta. Paulo fez a seguinte pergunta assim, ó, tá? De um livro que é de uma editora que eu estou lendo. Paulo fez a seguinte pergunta, né? Está Cristo dividido? Paulo perguntou. 1 Coríntios 1:13. Está Cristo dividido? Aí nós vamos ler esse texto aqui para nós conversar um pouco. E aí eu complemento. Paulo pergunta, está Cristo dividido? E eu faço a seguinte pergunta, paralela à pergunta de Paulo. Existe partidarismo dentro da igreja? É sobre esse assunto que nós vamos conversar. O texto básico para isto está baseado em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 10 ao verso 13, que diz assim, é a leitura de Paulo falando aos irmãos. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, né? Você quer ler na Bíblia, na corrigida, fiel, para ficar mais fácil para você, né? Você quer ler na corrigida fiel? Vamos ler. Tem que ler na corrigida fiel. Vamos ler então. Ó, 1 Coríntios 1 10 a 13. 1, 10 a 13. Vamos ler. Quer ver? Glória a Deus. Aqui, ó. Diz assim, Paulo falando. E a carta aos Coríntios, ela foi uma carta escrita apenas para poder apagar incêndio. Que o negócio, apesar de ser uma igreja espiritual, a chapa ali esquentava. Quer ver? Mas o apóstolo Paulo, ele começa assim. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Ó. E que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, os irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Paulo pergunta no versículo 13, foi a pergunta que eu fiz no início. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Então, aí o que acontece? Esses problemas estavam acontecendo lá, né? Ó, na igreja de Corinto havia partidarismo e divisões. E esses problemas surgiam basicamente por falta dos indivíduos daquela comunidade não terem captado o verdadeiro significado da unidade do Espírito. Será que o mesmo ocorre hoje? Geralmente nós só pensamos em nós mesmos, em nossos projetos pessoais. Escolhemos apenas aqueles parceiros de nossa panelinha. São as nossas atitudes que revelam se somos ou não cidadãos do reino de Deus e membros da família de Deus. Temos que reconhecer que a igreja de Corinto era muito fervorosa, era mesmo, mas tinha muitos problemas. O partidarismo era apenas um deles. O negócio era tão sério que havia 4 grupos rivais dentro da igreja. Será que temos isso hoje? E eu vou citar os grupos que tinham. O primeiro grupo era o grupo havia o grupo dos fundadores. Do lado de Paulo. Daqueles que diziam, eu sou de Paulo, eu tenho direito.
Ê, glória! O segundo grupo, né? Segundo, havia o grupo dos intelectuais, os engomadinhos. Eu sou de Apolo. Nada contra Apolo. Apolo era um eloquente pregador da palavra de Deus, um homem que... Mas tinha pessoas que admiravam ele e desconsideravam os outros. Assim como os de Paulo desconsideravam também os de Apolo. Olha o problema. Terceiro, havia também o grupo dos tradicionais. Eu sou de Pedro. Aí você vai falar assim, nossa, Pedro, mas Pedro foi um grande homem. Foi, mas você já leu como ele foi antes? Que precisou o apóstolo Tiago repreender Pedro, porque Pedro estava do lado de um grupo de pessoas que era do lado do judaísmo, que defendia os rituais antigos, a questão da circuncisão ou da incircuncisão, que considerava impuro aqueles que não fossem circuncidados, sabendo que o evangelho de Cristo não exigia e não exige isso do servo de Deus. Você sabia disso? Lê, rapaz, lê aí para você ver. E o quarto e por último, havia um grupo dos exclusivistas. Eu sou de Cristo. Então, hoje não é diferente. Temos grupos que contendem entre si. Conheço gente que evita dialogar com pessoas que ele julga pertencer a determinado grupo. Aliás, nem querem ser vistos na companhia de alguns deles para não se comprometer. Você sabia que dentro da igreja tem crente que não conversa com você? Porque senão ele vai se misturar com você? Ele não te considera? Você sabia disso? A pessoa está na mesma igreja, mas não se considera, não estão juntos para poder conversar e dialogar sobre as coisas de Deus. Evita. Muito mal a paz do Senhor se dá. Como é que você vai conquistar essa pessoa e convencê-la do seu estado? Antes de nós olharmos para uma pessoa e ficarmos medindo ela com os nossos olhos, precisamos ter o amor de Cristo dentro do nosso coração. Este amor faz com que nós ignoremos algumas coisas a fim de conquistar essa pessoa para o reino de Deus. Há pessoas dentro da casa de Deus que elas estão ali, mas não foram conquistadas ainda para o reino de Deus. E essas divisões aqui de gostos, elas atrapalham a verdadeira missão da igreja. Ou daqueles que estão incluídos nela, que a igreja é pura. Você está entendendo? Então, olha lá, o fato é que posturas facciosas, partidárias e divisórias sempre foram danosas à saúde da igreja na história. Isso não é novo, pessoal. Irmãos, amigos, isso não é novo. Sempre teve, né? São um grave pecado. A Bíblia chama estes males de obras da carne ou imaturidade espiritual. São coisas de meninos, né? Que tem que acabar no nosso meio, no meio do povo cristão. Afinal de contas, o inimigo está gostando disso. É o plano do inimigo. Enquanto nós nos dividimos, nós se enfraquecemos. E ao se enfraquecer, o inimigo toma terreno. E ao invés de nós sermos atacados de fora, nós seremos atacados de dentro para fora. Seremos implodidos. O inimigo usará pessoas no meio do povo para poder implodir, né, sistematicamente os filhos de Deus. Por isso você vê a igreja hoje, em muitos lugares, está fragmentada. Por quê? Nós vemos pessoas que lutaram anos e anos, deram o seu sangue, o seu suor pela igreja. E hoje, elas são desconsideradas. O apóstolo Paulo mesmo, ele fundou várias igrejas
Para você ter ideia, teve igreja que ele chegou para visitar, a igreja que ele fundou, que os irmãos não receberam ele. Ele sendo o fundador. Ó, se você quiser ser aceito aqui, você tem que ir lá em Jerusalém, no concílio lá, pegar autorização para você ser recebido. E Paulo tinha liberdade de chegar em qualquer lugar, porque ele tinha já o primeiro decreto da igreja, ele tinha sobre suas mãos de ir e abrir igreja em qualquer lugar. Então ele era um homem que tinha livre acesso, ele era um homem convertido. Portanto, ele escreveu mais livros do que os outros. Isso não o considera superior aos outros. Eu estou dizendo que foi um homem dedicado. E é muito comum você ver pessoas que batalharam, guerrearam, lutaram, deram seu sangue, sofreram calúnia, injúria. Hoje estão de cabecinha branca, não são reconhecidos. A igreja não valoriza. Não é a igreja. Algumas pessoas não valorizam essas pessoas, não lembram delas, não divulgam elas. Olha, irmão, essa igreja está desse jeito aqui, foi essa irmã aqui, esse irmão aqui, ó, que lutou, batalhou. Não, o que vemos são divisões, são pensamentos de carne. O que vemos é isso. Aí a igreja, ao invés de crescer, ela se atrofia. Nós temos uma juventude que poderão ser os grandes obreiros do futuro. Elas estão sendo alvejadas por fogo estranho, sendo contaminadas por esse mal, por esses ressentimentos existentes dentro da casa de Deus. E não foi isso que Jesus mandou pregar. Sim, vamos lá. Aí Paulo, aí diz assim, ó, nossos comportamentos partidários na igreja são uma afronta ao mundo e um péssimo testemunho de cristianismo. Todavia, convém ressaltar que Paulo exortou os crentes em Corinto a buscarem a unidade entre si, não a uniformidade. A uniformidade ocorre quando as pessoas fazem um esforço consciente para ter a aparência. Aparência, né? Estarem bem vestidos, linguagem, pensamentos parecidos, mais unidade envolve harmonia. Ela existe quando as pessoas compartilham o mesmo propósito e usam os seus diversos talentos para alcançar tal propósito. Se nós buscarmos a sabedoria de Deus, Deus ele vai nos revelar os talentos que temos no meio do povo de Deus. Há muitas pessoas que têm talento, capacidade na igreja de Deus. E que Deus já até abriu caminho para que essa pessoa possa alcançar essa oportunidade de ser um ajudador, um contribuinte, um parceiro no reino de Deus, que ajuda, onde os mais velhos, junto com os mais novos, andam de mão dadas e juntos trabalham pelo resgate das almas que estão gemendo lá fora. Enquanto há essas divisões, esse sentimento faccioso, as almas morrem lá, mas Deus vai cobrar. O Senhor vai cobrar. Qual é o nosso desafio então? Sair urgentemente de nossas trincheiras partidárias, pois esta postura obstrui os relacionamentos, dissolve os laços fraternos e denigrem a imagem da igreja como família de Deus. Isso demonstra que não entendemos o que é unidade, só aquilo que pensamos. E assim desobedecemos a palavra de Deus, que ordena que preservemos a unidade. O individualismo é nosso principal problema, porque coloca o homem no centro. E esta visão da vida nos faz achar que somos mais importantes do que os outros. E quando nós achamos que nós somos mais importantes do que os outros, nós não vamos dar a mínima, nós vamos escolher com quem conviver, com quem falar. Você acha que no dia que Jesus entrou na casa de Zaqueu, foi assim tão aceito?
que falaram a multidão que estava acompanhando Jesus e vendo Jesus operar milagre? O que falaram? Ah lá, ele está entrando na casa do pecador. Ou seja, aquele grupo de pessoas ali já estavam sendo assistidos por Jesus, já estavam sendo abençoados por Jesus e criticaram Jesus porque entrou na casa de Zaqueu. Sabendo que Zaqueu, ele precisava conhecer o Jesus que estava nas profecias. E quem estava na multidão não conheceu. É triste, não é verdade? Então esse é o nosso principal problema, é o nosso individualismo. Porque ele coloca o homem no centro. E Deus não aparece. Só aparecem as convicções do homem. E eu te digo que nós temos convicções, Deus tem preceitos. As nossas convicções, elas mudam em muitas vezes que nós até ao atravessar a rua, nossas convicções podem mudar. Ao ir na casa de um amigo, nossas convicções podem mudar. Mas os preceitos de Deus não mudam. Eles são eternos. Aleluia. Esta é a visão da vida que nos faz achar que somos mais importantes que os outros. No fundo, é o individualismo o principal gerador de divisão entre os homens, pois nos impõe os próprios interesses. Assim não conseguimos enxergar-nos como membros uns dos outros e como parceiros de uma causa maior, o reino de Deus. O pecado é egoísta. Ele nos impede de ver o que há de bom no outro. Maravilha de Deus! No cristianismo ocidental, o individualismo predomina. Na era moderna, tem o efeito lamentável de tornar a vida cristã, antes de tudo, uma transação entre pessoas e Deus. E geralmente sem o devido realce ao relacionamento do crente com os outros crentes e a responsabilidade dele para com a comunidade da fé, que é a igreja de Deus. Aí eu te pergunto, quantos céus nós temos? Essa briga aí, um acha que é assim, outro puxa para lá, outro puxa para cá, outro se acha melhor, outro se acha mais entendido que o outro. E o evangelho de Cristo é colocado dentro de uma simplicidade que todos possam entender. O egoísta não vai compreender. Você lembra daquela passagem que diz, na palavra de Deus, o próprio Jesus falou que Deus revelou aos pequeninos? Ou seja, Deus não estava excluindo ninguém nessa conversa, não. Porque os pequeninos, eles não eram dignos de conhecer coisas excelentes. Você já leu a história? Os pequeninos eram considerados como escória. Os pequeninos eram considerados como meros objetos que eram descartados quando fosse necessário. Ninguém tinha amor pela vida humana. Não. E Jesus falou, e Deus revelou aos pequeninos. Por quê? Não que Deus estava ignorando os grandes, não. Porque os pequeninos não tinham direito de ter acesso. Coisas... Você pode olhar e isso é comum na sociedade. Quando você lança um smartphone, o preço dele está lá nas alturas. Depois que roda uns 2 anos, aí um ano e pouco vendendo esse smartphone e os magnatas compram, ele cai o preço. E aí eu vou lá e compro. Esse celular que eu estou falando aqui mesmo, eu esperei o preço dele cair. Esse celular que está gravando esse vídeo. Então eu não tenho pressa quando lança um produto novo. Eu vou ser o primeiro. Não tenho pressa. Daqui a pouco o preço cai. E as pessoas são atraídas pelo seu próprio engodo. Eu quero ser o primeiro a comprar. Vai lá e dá 10, 15 mil num smartphone. E aí, ó, eu comprei. Daí 2 anos, pobre vai lá e compra. Porque a tecnologia não cai. Ela pode mudar alguns elementos. Os pessoal estão enganados com isso. Ela muda algumas coisas, mas a base é a mesma. Entendeu? Sou formado na área técnica. Conheço bem isso aí. Né? Bom, no cristianismo ocidental, ou seja, para fecharmos, ninguém é uma ilha. Nós não somos uma ilha fechada. Não. Nossas igrejas estão cheias de pessoas ilhas.
que atribuem a si mesmas posições e privilégios especiais, como se dele ou dela todos precisassem. E ele ou ela não dependesse de ninguém. Se tais pessoas procurassem descobrir as boas coisas existentes naqueles a quem eles desprezam, certamente se espantariam ao constatar que Deus os agraciou também com as qualidades específicas e dons para o serviço cristão. Esse Deus é demais, ele é demais. Eu gosto de Deus, além disso tudo, mas ele é demais. De fato, somos diferentes no que diz respeito às características individuais, né? E são elas que nos tornam o nosso serviço cristão especial dentro do conjunto do serviço coletivo. Ou seja, não há individualismo aqui. Nós não podemos induzir e seduzir as pessoas a nos promover. Isso é uma tremenda incoerência. É um erro. E quando nós fazemos isso, nós queremos o holofote só para nós, enquanto a criatura de Deus, a alma que precisa de salvação, ela geme nas trevas. Andecalabasai. Pensemos como Cristo pensou. Não é verdade? Olha lá. Num corpo há diferentes membros, ativos, mas nem por isso deixa de ser uma unidade. Só na diversidade vemos a importância que de cada membro do corpo, todos são relevantes para a vida do organismo, mesmo aqueles que soam menores. Portanto, não podemos nos depreciar uns ou nos outros sentirmos indignos por não termos um cargo ou posição que achamos ser importante dentro do corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Por causa do desígnio de Deus, que deseja que o corpo de Cristo funcione de forma independente, ninguém pode dizer que é mais importante do que o outro, no que Deus está fazendo, pois é Ele quem faz, o próprio Deus. Não é verdade? Da mesma forma, não podemos dizer que não precisamos desta ou aquela pessoa na igreja, pois cada membro é valioso para o seu funcionamento pleno. A igreja, como corpo, nos ensina a servir com o objetivo de colaborar uns com os outros. Deus estabeleceu o corpo de Cristo de maneira para que não haja desavenças dentro da igreja em torno de personalidades, funções ou competências entre os seus membros. E o fato de saber que existe uma interdependência cujo fim é tecer nossas vidas com os demais, devemos nos motivar a servir mutuamente. Que esta palavra te ajude de alguma forma. Que Deus abençoe a tua vida. E nós voltamos a conversar numa próxima oportunidade.